Olá, irmãos! Sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Quero te fazer o convite a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá, e Missões, Igreja de Irajá. E vamos para a lição de hoje, mas antes, vamos orar, vamos falar com Deus, feche seus olhos. Senhor, te damos graças pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nosso desejo é que o Senhor fale ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando o tema Gênesis. Para isso, estudamos a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje é Uma Nova Chance. Nós vamos ver aqui, entre os capítulos 7 e 9 de Gênesis, a história de Noé. Vamos ver também um pouco sobre o dilúvio e também sobre a família de Noé. A tormenta sobre uma geração pecadora. Capítulo 7 de Gênesis. Aquela geração onde Noé estava inserido era uma geração muito pecadora. Era uma geração que havia deixado o Senhor Deus de lado. Então, Noé, no capítulo 7, verso 1, diz assim a palavra. O Senhor disse a Noé, entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Noé, ele surge na narrativa bíblica sendo declarado como o único justo. Havia um diferencial na vida de Noé. Noé é reconhecido pelo próprio Senhor como alguém que caminha em justiça. Interessante nós vermos que o Senhor ele ordena que Noé construa uma arca. Capítulo 6, verso 22, diz que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé, então, ele obedece ao Senhor, recebe as suas ordens e constrói, ou seja, desenvolve o seu chamado, o seu ministério, da maneira como o Senhor havia ordenado a ele. Então, essa arca construída por Noé, ela era o sinal da boa vontade do Senhor para com toda a humanidade. Por quê? Porque o Senhor estaria preservando a humanidade através da família de Noé. E nós vemos então que o Senhor ele fez chover 40 dias. Isso está no capítulo 7, verso número 4. E as águas também, elas prevaleceram por mais 110 dias, fazendo um total de 150 dias de inundação. Nós vemos aqui a soberania de Deus. Deus ele é soberano, ou seja, ele tem poder sobre toda a criação. Mas o Senhor ele também é aquele que age soberanamente contra os pecados da humanidade. No caso aqui do texto, contra aquela geração que vivia em pecado. Um culto de gratidão do outro lado da tormenta. Gênesis capítulo 8, dos versos 1 a 22. Eu lerei do verso 15 ao verso 19. Então Deus disse a Noé, saia da arca você e sua mulher, seus filhos e suas mulheres. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem-se. Verso 18. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos, e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves, tudo o que se move sobre a terra, saiu da arca, uma espécie após outra. Passado então o dilúvio, Noé ele recebe a ordem para desembarcar da arca. E o primeiro ato de Noé após esse desembarque, que nós lemos aqui no texto, ele foi a edificação de um altar. Capítulo 8, verso 20, diz assim: Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo:
nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Então nós vemos aqui que Noé está prestando um culto ao Senhor. Ele está demonstrando a sua gratidão pela salvação e também está se consagrando, está se dedicando ao Senhor Deus. Vemos aqui no verso de número 21 que o Senhor, ele aceitou aquele holocausto. O texto ele diz o seguinte, no verso de número 21, o Senhor sentiu o aroma agradável, ou seja, o Senhor, ele reconhece a gratidão de Noé, ele reconhece que Noé está olhando para o Senhor como o seu Salvador e como fruto dessa gratidão, nós vemos que o Senhor ele faz um pacto, o pacto de não mais destruir a terra dessa forma aqui. Isso fala para nós muito, isso fala para nós que nós devemos entregar ao Senhor ou dedicar nossas vidas ao Senhor, ter atos de oferta ao Senhor de coração e não com interesse. Infelizmente, há muitas pessoas que buscam ao Senhor quando estão precisando de algo, quando estão necessitando de alguma coisa. Mas Noé aqui é um exemplo de gratidão, reconhecendo que só o Senhor é aquele que tem poder para salvar. O sol brilha depois da tormenta. Gênesis capítulo 9. Aqui, nesse capítulo, nós vamos enxergar a aliança de Deus com Noé. Nós vamos perceber isso. Então, aqui é um novo começo. A humanidade está experimentando um novo começo com novos parâmetros. Vemos, por exemplo, aqui que o homem permaneceria com a sua dominação sobre a natureza. Porém, agora, ele tem o poder também de dispor dos animais para a sua alimentação. Capítulo 9, verso 3 diz assim: tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Gênesis capítulo 1, verso 29, o Senhor havia dito ao homem que ele poderia se alimentar de tudo que a terra dava. E aqui, então, o Senhor está orientando ao homem que ele pode se alimentar também dos animais, de tudo que se move. Então, isso aqui é um ponto interessante de nós observarmos. Mas, então, a única observação sobre essa nova prescrição para o Senhor era quanto ao sangue. O sangue, ele identifica a vida. Então, o sangue dos animais abatidos, ele deveria ser oferecido ao Senhor e não consumido como alimento. Por quê? Porque uma vez que o sangue está simbolizando ou identificando a vida, o ser humano ele deve ter um respeito pela vida. Quem dá a vida é o Senhor. Então, o ser humano ele deve buscar a preservação da vida em quaisquer circunstâncias, seja da própria vida humana, seja da agressão aos animais de maneira livre e despropositada. O ser humano deve ser um preservador da vida em todo o tempo. Nós vemos que essa vida humana, ela pertence a Deus. Então, o texto vai seguir e a narrativa ela retoma então a decisão de Deus não amaldiçoar mais a terra. Aqui ele acrescenta uma figura nova. Capítulo 9, verso 8, diz assim: então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Verso 12. E prosseguiu Deus:
Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco, que coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer a nuvem sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Então nós vemos aqui que o Senhor ele está estabelecendo um memorial com o homem. Toda vez que o homem ele pode contemplar o arco-íris, essa é uma lembrança de que o Senhor não há mais de destruir através das águas a vida na terra. Respingos da tormenta na geração pós-diluviana. Capítulo 9, versos de 20 a 29. Nós vemos aqui nesse capítulo 9, a partir do verso 20, a história que é muito constrangedora da família aqui de Noé. Então, Noé ele vai experimentar a partir do verso 20 um momento de embriaguez. E por conta disso, isso já nos ensina que nós devemos estar sempre vigilantes, para não perdermos o controle de nossas vidas. Mas por conta daquele momento ali de embriaguez, daquela bebedeira de Noé, a sua nudez e a sua desonra foi vista por seu filho, de modo que Cão, que é esse filho do meio de Noé, ele não honra o seu pai. Está no capítulo 9, verso 21, 22. Então, Cão não honra o seu pai e ele vai comentar com seus irmãos o que havia acontecido. Capítulo 9, verso 24, diz assim a palavra: Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. E disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Nós vemos aqui que Noé, diante daquela situação, ele amaldiçoou seu filho. E essa maldição, então, ela alcança seu neto Canaã. Nós podemos perceber aqui algumas lições. Nós vemos que o abuso de bebida alcoólica conduz à ruína. Essa foi a ruína de Noé. Provérbios capítulo 20, verso 1, diz assim: O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Isaías capítulo 5, verso 22 diz: Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Queridos, a bebida alcoólica, ela pode ser o princípio de um grande fracasso na vida do homem, assim como foi na vida de Noé. E outra lição que nós vemos é que os filhos eles devem sempre procurar honrar os seus pais. Em Êxodo, capítulo 20, verso 12, diz assim o mandamento: Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. E o texto segue, então, e no capítulo 10 de Gênesis nós vamos ver a origem dos povos, isso pelos descendentes de Noé. No capítulo 11, vai tratar aqui sobre a Torre de Babel. Uma torre depois da tormenta. Estamos aqui no capítulo 11 de Gênesis. Naquele momento ali, os seres humanos eles já eram dotados de grande habilidade, de capacidades de construir, de erguer, de levantar monumentos, construções. Mas o ser humano também já estava muito presunçoso. E eles, então, os homens, se unem para construir uma grande torre. O texto vai dizer no capítulo 11, verso 4, o seguinte: Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Aqueles homens presunçosos estão levantando uma torre não para a segurança, não para vigiar a cidade, mas para que o seu nome se tornasse famoso. E eles estão planejando sem a vontade, ou sem a presença, sem a opinião do Deus, Criador de todas as coisas.
Provérbios 16, verso 3, vai dizer: consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. O homem deve sempre buscar consagrar ao Senhor o que ele está fazendo e não apenas fazer algo em benefício próprio, como é o caso aqui em Gênesis. E no mesmo capítulo 11, nos versos de 5 a 9, o texto diz assim: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. É interessante nós vermos aqui que o Senhor, que não havia participado daquele plano de construção, pois o homem o havia deixado de fora, ele então confunde a língua daqueles homens e os espalha por toda a terra. Mais uma vez temos que perceber que o homem ele está desobedecendo um princípio que o Senhor havia dado a ele. Gênesis capítulo 1, verso 28, palavras do Senhor ao homem: encham e subjuguem a terra. O homem deveria se espalhar, encher a terra, mas o homem estava buscando um local onde ele pudesse ficar junto, reunido, ter o seu nome engrandecido. Então, o Senhor ele trata de resolver esse problema espalhando o homem sobre toda a terra. Aplicações para a vida. Bom, o Senhor espera que todo homem e mulher eles tenham um coração humilde e um espírito quebrantado. E então possam sinceramente confessar os seus pecados de modo a arrepender-se e pela fé a aceitar a salvação que o próprio Senhor oferece ao homem através de Jesus Cristo. Hoje nós não devemos esperar então mais uma arca, porque nós já temos aquele que é o nosso Salvador, o próprio Jesus. Nós devemos também aprender com Noé sobre obedecer. Devemos ser obedientes em todo o tempo, como Noé nos ensina. E também devemos cuidar para que não sejamos vencidos pelo pecado. Vimos que Noé ele foi vencido pela sua embriaguez. O pecado vence Noé naquela situação. Então nós devemos olhar para aquilo que pode causar pecado em nós, aquilo que pode nos levar a pecar e cuidar para que não sejamos vencidos por isso. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nós queremos pedir, ó Pai, que nós possamos caminhar com sinceridade, com o coração arrependido diante de Ti. Pai, ajuda-nos a vencer as nossas fraquezas, para que nós não possamos ser tomados pelo pecado que está muitas vezes batendo a nossa porta, Pai. E, Pai, queremos ter uma vida obediente. Faz de nós servos obedientes em todo o tempo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia.